Olá, tudo bem? Itamar aqui. No vídeo de hoje eu vou te mostrar que você está em vantagem. Você é privilegiado, é privilegiada. E talvez nunca tenha parado para pensar sobre isso. Fique comigo até o final e você vai entender por que e como isso influencia a sua vida. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado de cada vídeo novo e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Existem alguns privilégios que todos nós recebemos na vida sem que não tenhamos feito absolutamente nada para merecê-los. Que tipo de privilégios são esses? São os privilégios que somente quem faz parte de um grupo de pessoas tem acesso e quem não faz parte do grupo não tem. Talvez você nunca tenha notado, e é possível que ao notar isso te deixe incomodado, mas você tem privilégios que outras pessoas não têm e isso te dá vantagem sobre elas. Eu te convido a sair fora da zona de conforto e refletir sobre isso. Não importa a idade que você tenha, a sua idade te dá alguns privilégios que pessoas de outras idades não têm. Sempre haverá na vida situações para as quais você é jovem demais e situações em que você é velho demais. Há oportunidades em que os homens são favorecidos simplesmente por ser homens. E há circunstâncias em que as mulheres são beneficiadas simplesmente por ser mulheres. A cor da pele, a aparência física, o idioma falado, a origem, são todos fatores que nenhum de nós escolheu. Nenhum de nós fez nada para merecer ou não merecer. Simplesmente herdamos, recebemos de graça quando nascemos. Mesmo que hoje a inclusão social está nos ensinando a compreender e aceitar a individualidade de cada um, a não julgar as pessoas com base nas aparências, a respeitar os pontos de vista diferentes, a considerar a diversidade que existe entre os seres humanos, ainda assim temos preconceitos, paradigmas, estereótipos e vieses, conscientes ou inconscientes, que nos direcionam a aceitar o outro ou não, a ser aceito pelo outro ou não. Cada um de nós possui um background diferente, uma história de vida única, habilidades, experiências e perspectivas completamente diferentes que nos torna únicos e, ao mesmo tempo, nos inclui ou exclui de certos grupos, simplesmente por ser quem somos. Por você ser quem você é, você enfrenta ou não obstáculos, dependendo do lugar em que está. E ter consciência disso é importante para que cada um de nós possamos valorizar o outro, ter empatia e nos esforçarmos para que aqueles que não têm o privilégio que nós temos, tenham também as portas abertas ao acesso que nós temos. Quando pensamos em privilégio, isso não significa que para nós a vida é sem esforço ou que tudo cai do céu. Significa simplesmente que você tem uma coisa a menos para se preocupar, porque aquele obstáculo que o outro tem, você não tem. Cada ser humano é importante, independente se faz parte da maioria ou da minoria. Mas quem faz parte do grupo majoritário, da maioria, não tem as preocupações que a minoria tem. Se você é branco, você nunca terá as preocupações em relação à cor da pele que um negro pode ter. E o inverso é verdadeiro. Se você estiver em um lugar, em um local, onde a maioria é negra e você é branco, você pode não se preocupar com a cor da sua pele, ou se preocupar com a cor da sua pele, enquanto o negro naturalmente não se preocupará. O privilégio se dá
quando você tem acesso a algo que o outro não tem, simplesmente por você ser quem você é. O apóstolo Paulo, ao nos ensinar que os judeus e os não-judeus foram unidos por Deus através da cruz de Cristo, nos diz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 12, que nós, não-judeus, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, nós não tínhamos acesso, não tínhamos o privilégio, simplesmente por não ter nascido judeu. E ele continua, mas em Cristo, nós que estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Porque Cristo é a nossa paz, e de ambos os povos, judeus e não judeus, fez um só povo. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, desfazendo a inimizade e pela cruz reconciliou ambos os povos com Deus. Deus é inclusivo. Israel era um povo privilegiado. A palavra de Deus é clara em dizer, ele veio para o que era seu, o seu povo. Jesus disse, não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Mas o privilégio que era de Israel, Cristo, através da cruz, estendeu para nós. Portanto, diz o apóstolo Paulo na mesma carta aos Efésios, no capítulo seguinte, o capítulo 3 e versículo 12. Agora temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O véu do templo foi rasgado. Agora temos o privilégio de também acessar a presença do Pai através do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você tem acesso a privilégios que você não percebe, porque para você é natural. Quem nasceu com os dois braços não fica no dia a dia pensando como seria se tivesse nascido com um. Mas o fato é que isto é um privilégio. Você não pediu por ele e não fez absolutamente nada para merecê-lo. É comum que pessoas que têm um privilégio ajam como se os outros também tivessem, embora nem sempre seja verdade. Você nasceu com condições que te colocam muito na frente, em vantagem em relação aos demais. Quer ver um exemplo? Quantas vezes no dia você pensa que é privilegiado porque tem acesso à água potável? Muita gente não tem. Quantas vezes no dia você se sente privilegiado porque tem acesso a um banheiro? Segundo o IBGE, no Brasil, 1.600.000 residências não possuíam banheiro em 2019. Ou seja, um número estimado em mais de 5 milhões de pessoas. E no mundo este número é assustador. Mas quem tem acesso a banheiro imagina ser algo natural, como se todo mundo tivesse. O privilegiado quase sempre acha que o sistema é justo. E quando convidado a esforçar-se para que todos tenham o mesmo privilégio, não é incomum que considere esse esforço como injusto. Mas a grande verdade é que a vida não é justa. Ninguém disse que é. O mundo corrompido pelo pecado desestabilizou a ordem dada pelo Criador. Mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso, você está em vantagem em relação às demais pessoas na nossa sociedade, em muitos quesitos, mesmo que não tenha consciência disso. Porque a sociedade, de uma forma ou de outra, é preconceituosa em relação às minorias, em relação a quem é diferente. Filhos de pais casados estão em vantagem em relação a filhos de pais solteiros ou separados. Quem teve o apoio de um pai em casa durante a infância levou vantagem contra quem não teve. Quem teve condições de estudar a vida toda em escola particular foi favorecido em relação a quem só teve acesso à escola pública. Quem sempre teve acesso às tecnologias em casa levou vantagem em relação a quem não teve. Quem teve que trabalhar e ajudar a colocar dinheiro em casa
teve desvantagem contra quem pôde se dedicar 100% aos estudos. Quem teve alguém que lhe bancasse a faculdade levou vantagem contra quem não teve. Tudo isso parece óbvio, mas acredite, só é óbvio para quem saiu em desvantagem. Para quem teve esses privilégios, a vantagem nem sempre é perceptível. Quem nunca passou fome sempre vai entender que alimentar-se bem, no mínimo 2 vezes por dia, é o normal. Mas não é. Existem milhões de pessoas no mundo que não têm acesso a isso. E não é culpa delas. Eu e você estamos em vantagem em muitas dessas coisas, como também podemos estar em desvantagem em muitas delas. Se fomos privilegiados, não é mérito nosso. E se fomos desprivilegiados, não é culpa nossa. Esta semana eu ouvi uma declaração do Rubinho Barrichello, em que ele diz que fala para os filhos dele: eu posso abrir as portas para vocês, mas não posso mantê-las abertas. Ele está certo. Manter as portas abertas é responsabilidade e esforço dos seus filhos. Mas ter as portas abertas já é um grande privilégio. Quem tem as portas abertas por alguém, sai na frente. Está em vantagem, é claro. E a grande chance de ganhar a corrida está com quem sai na frente. Ter consciência disso é importante, não para que você se faça de vítima, mas para que você ore pelos outros seres humanos no mundo que não tiveram e não têm as mesmas condições que você, os mesmos privilégios, as mesmas oportunidades. Somos todos seres humanos, criados pelo mesmo Criador. Sejamos justos, íntegros, amemos o nosso próximo. Privilegiado não é só quem vive no luxo, é também quem teve acesso ao que outras pessoas não tiveram. Nem todos tiveram ou têm acesso à moradia, saúde, educação ou saneamento básico, embora deveriam. Veja que o ponto não é eliminar os privilégios de quem tem, a não ser que sejam obtidos de maneira injusta, mas sim garantir os direitos básicos para todos os cidadãos. Nós ainda somos uma sociedade dividida em classes. Milhões de brasileiros ainda não têm o privilégio de ter acesso à educação e são analfabetos. Milhões de brasileiros ainda não têm acesso a um sistema de saúde digno. Existem privilégios conquistados pelo teu trabalho e definitivamente não é a esses que me refiro, porque estes são méritos teus. Eu me refiro aos privilégios que nós nada fizemos para merecê-los ou não. Alguns grupos da sociedade possuem privilégios em relação aos demais. Destros levam vantagem sobre os canhotos. Quem tem acesso à carteira de habilitação leva vantagem sobre quem não tem. E não pense você que qualquer um tem acesso hoje. Não é verdade. Nós temos a tendência de enxergar apenas os obstáculos que enfrentamos na vida, mas não percebemos os privilégios que tivemos ou temos. Se você pode andar na rua sem que alguém pergunte a sua origem, você é privilegiado. Se você pode entrar em qualquer estabelecimento e ninguém fica incomodado com a sua aparência, você é privilegiado. Se você pode frequentar qualquer lugar e não ser visto como um suspeito por causa da sua aparência, você é privilegiado. Você pode ter tido o privilégio de família, como por exemplo, não ter precisado trabalhar cedo. Pode ter privilégios socioeconômicos, como ter acesso a medicamentos quando precisa. Pode ter privilégios físicos e mentais, como não ter nenhuma dificuldade física ou de aprendizado. Pode ter privilégio racial,
como, por exemplo, nunca ter sido o único da sua raça em uma reunião. Entenda então que, dependendo do lugar ou da situação em que você esteja, você pode estar em vantagem ou desvantagem. Ninguém está em vantagem ou desvantagem 100% do tempo. É importante reconhecer ainda que os sistemas da sociedade possuem vieses, tendências de favorecer, de dar privilégios a um grupo em relação aos outros. Por exemplo, o sistema judiciário tem a tendência de punir mais severamente os crimes cometidos por homens do que por mulheres. Na decisão pela guarda dos filhos, as mulheres são comumente mais favorecidas do que os homens. Nos negócios, os homens normalmente são privilegiados, mais cotados para os cargos de liderança, recebem melhores salários, são considerados mais qualificados. Nem sempre é verdade, mas este ainda é o viés da sociedade. Nem sempre percebemos que a pessoa ao nosso lado não tem o mesmo privilégio que nós, e nem mesmo percebemos que temos privilégios em relação a elas. O privilegiado não sente que é privilegiado, mas quem não tem o mesmo privilégio sente-se desprivilegiado e sabe quem são os que estão em vantagem. O que nós devemos fazer então? Estar sempre prontos a reconhecer que o outro pode não ter tido ou não ter ainda acesso aos mesmos privilégios que eu tive, mesmo que estes privilégios sejam direitos básicos que todos deveriam ter tido. Na medida do possível, lutar para que todos tenham direito aos mesmos benefícios é o que devemos. Conceder os privilégios aos outros não significa tirar os seus. Precisamos procurar sempre nivelar para cima. Dar mais privilégios para os outros não significa dar menos privilégios para nós. Procurar sempre fazer justiça é dever de todo cristão. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.